Vou poder sentar, irmãos. Pode sentar. Sente. Meus queridos irmãos, nessa noite gloriosa, nós estamos na presença do Senhor Jesus. E numa sexta-feira, nós sempre criamos a expectativa de ouvir a mensagem de Deus pelo nosso pastor. Mas infelizmente o nosso pastor ainda não chegou. Ele disse que estaria numa reunião e provavelmente não chegaria a tempo. Mas irmãos, nós estamos aqui adorando a Deus, como o Ministério de Louvor cantou agora. Nós trouxemos para Deus o nosso melhor. E nessa noite, eu quero junto com você refletir em um texto da Bíblia Sagrada. Abra a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 13. E iremos meditar nesse texto para essa noite, com a ajuda de Deus. E eu peço aos irmãos que orem a Deus para que o Senhor nos traga uma palavra essa noite, e que seja uma palavra diretiva, uma palavra de Deus ao nosso coração. Lucas, capítulo de número 13. Glória a Deus. Hoje é noite de alegria, meu amado irmão. Glória a Deus, hoje é noite de alegria. Lucas capítulo 13, vamos ler a partir do versículo de número 10. Glória a Deus. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, irmãos encontraram, diga amém. O título da leitura é A Cura de uma Mulher Paralítica. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada, há versões que diz curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia do sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Diga amém. Glória a Deus. O último versículo, o versículo de número 17, ele faz questão de frisar que todos se maravilhavam das coisas que eram feitas por ele. Bendito seja o nome do Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira, glória a Deus, o pecado do mundo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é sabido dos irmãos que nem todos os milagres de Jesus estão inseridos nas Sagradas Escrituras, até porque a própria narrativa do evangelista São João, ele diz que se todos os milagres de Jesus fossem escritos, em nenhum livro caberia tantos milagres e histórias que Jesus passou
ensinou, contou durante esses 3 anos e meio, que foi basicamente o seu ministério. Mas as histórias importantes, as histórias que saltaram aos olhos dos evangelistas, as histórias que falam conosco, elas estão inseridas neste livro que você tem em mãos. Algumas Bíblias mais antigas, se você observar, se você tem um exemplar mais antigo, lá abaixo do texto, abaixo da epígrafe, do título do texto, ela vai mostrar um exemplo: Marcos capítulo tal, versículo tal, Mateus capítulo tal, versículo tal, embaixo da passagem, dando referência que esta passagem está inserida nos demais evangelhos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e algumas histórias, elas são narradas 2 vezes ou mais vezes pelos evangelistas. Mas esta história aqui, ela só foi especificamente narrada por Lucas, e com muita propriedade. Lucas narrou esse texto, e eu estava me debruçando nesse texto, e analisando quantas virtudes e quantas mulheres encurvadas com a vida, com as preocupações, com a labuta, com o lidar da sociedade, com as coisas deste mundo, estão nesta mesma situação. Mas eu quero dizer essa noite para você que há um Cristo que morreu, e não simplesmente morreu. A Bíblia diz que ao 3º dia ele ressurgiu entre os mortos para nos dar vitória e garantir a nossa vitória. Glória a Deus. Quando você olha para as demais religiões, você vê que todos os seus fundadores deitaram a tumba fria e não saíram nunca mais de lá. Glória a Deus. Mas quando você olha para a fé que você professa, você vê que ele deitou a tumba fria, mas a tumba fria não o segurou, porque a morte não foi capaz de deter o nosso Salvador Jesus. Você pode dar glória a Ele que está vivo entre nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, é preciso destacar que nós iremos falar esta noite sobre uma mulher crente. E já que nós estamos em um culto doutrinário de ensino, onde a maioria das pessoas são crentes, Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma mensagem para acalorar o seu coração essa noite. O primeiro versículo, que é o versículo 10, ele vai nos dizer e vai nos trazer algumas coisas que Jesus estava fazendo naquele dia. Os irmãos sabem que era de costume Jesus ensinar. Desde o princípio, desde a sua juventude, Jesus já impressionava os líderes e doutores com a sua boa fala, com a sua boa desenvoltura nas palavras, e os doutores ficavam impressionados como é que aquele menino tinha tanta capacidade de expressar a Torá, de expressar a sua fé daquele jeito. Então, Jesus por si só, ele foi um grande ensinador. Jesus, ele utilizava de uma técnica, Jesus se utilizava de um artifício que era as parábolas. Não foi Jesus quem criou as parábolas, mas as parábolas na boca e nos lábios de Jesus, elas ficaram muito mais conhecidas no mundo, porque Jesus nos trouxe grandes parábolas. Neste mesmo capítulo, o capítulo de número 13, você vai ver aqui no mínimo 3 parábolas que Jesus contou no intervalo da cura desta mulher. O que é uma parábola? Uma parábola, de uma forma mais rasteira, é uma história contada de um fato verídico, real ou irreal, para trazer-nos grandes verdades. Jesus gostava de parábolas, porque nas parábolas Jesus trazia grandes verdades para aquele homem
como nesta parábola aqui da porta estreita, Jesus estava dizendo assim, olha, no versículo de número 26 do mesmo capítulo, se você puder manter a Bíblia aberta, será muito bom para nós. Capítulo 13, versículo 26, e diz assim: então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas ruas. E eles vos respondeu, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E o versículo de número 25, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora, e a bater, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vos conheço. O versículo diz assim, versículo de número 28, e ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, e o reino de Deus, e vos serão lançados fora. Então, o texto quer dizer que a porta é estreita. A porta, ela tem um significado de dificuldade. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que para se encontrar com Cristo, para chegar ao determinado lugar que nós queremos estar na presença de Deus, será com aperto, será com dificuldade. Então, as parábolas, elas trouxeram grandes ensinos de Jesus. Jesus estava em um sábado. O sábado era o dia propício para o ensino aos judeus. Jesus estava, segundo lugar, dentro de uma sinagoga. A sinagoga era o local específico onde os judeus se reuniam para aprender, para ler, para ensinar a Torá. Jesus estava no dia certo, no local certo e ensinando grandes verdades. E nestas verdades, irmãos, que Jesus estava ensinando, ele estava ensinando sobre ele mesmo, porque João capítulo 1, versículo de número 1, diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, o verbo é a palavra, o logos de Deus, e Cristo é a própria palavra encarnada. Eu quero ler aqui com vocês, Apocalipse capítulo de número 19, o versículo de número 13, vamos ler esse texto, muito bom, Apocalipse capítulo 19, e o versículo de número 13, olha o que Jesus diz, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, Jesus, ele é a própria palavra. Então quer dizer que a própria palavra estava encarnada dentro daquela sinagoga, ensinando grandes verdades. Interessante, irmãos, que ali estavam muitas pessoas, mas a Bíblia faz questão de destacar esta mulher, não fala o seu nome, não diz as suas origens, mas lendo este texto, nós enxergamos algumas características dessa mulher, algumas qualidades importantes. Vamos lá, versículo de número 11. Veja bem, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e já havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. As enfermidades, elas vêm sobre a vida de todos nós. Porém, quando lemos a Bíblia, nós enxergamos que ela pode vir de três formas, de três maneiras, ou com três agentes. Primeiro, a enfermidade ela pode ser causada pela degradação do seu corpo. Hoje, você já passou dos 30 ou dos 40, você com certeza não tem a mesma agilidade que tinha quando tinha os seus 15 anos. O seu corpo hoje já sentiu o peso da degradação do tempo, e com certeza as enfermidades virão.
Eu até achei engraçado, porque a minha mãe falou hoje que ela tem uma tia que tem 90 anos e não tem uma só enfermidade. 90 anos. Eu lembrei agora, 90 anos e não tem uma só enfermidade. É muito difícil, né? Mas, no geral, nós, com certeza, com o passar do tempo, iremos ter enfermidades decorrentes da degradação do nosso corpo. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, que Israel estava na guerra e morreu Saul e morreu Jonatas. Correram para dar a notícia aos que ficaram na cidade. Quando chegaram na cidade, deram a notícia que Jonatas e Saul tinham morrido. A ama pegou o filho de Jonatas, saiu correndo com o menino no braço, e o que foi que aconteceu? O menino caiu. E nessa queda o menino ficou paralítico, o menino ficou deficiente. Então foi uma queda, uma enfermidade provocada por algo ou por alguém. E às vezes as pessoas sofrem um acidente ou sofrem algum mal físico, e esta enfermidade vem no modo natural, do modo físico. Segundo lugar, a enfermidade, pasmem os senhores, ela pode vir até mesmo direcionada pelo próprio Deus. Esse texto eu quero ler, 2 Samuel capítulo 12, versículo 15. Marque aí na sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 12 e versículo 15. 12:15 de 2 Samuel. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Meu irmão, no adultério de Davi, o filho que Betseba gerou, a Bíblia diz que o Senhor o feriu com uma enfermidade grave. Foi tão grave que Davi jejuou 7 dias e 7 noites para que aquela enfermidade fosse embora, e o menino morreu. A enfermidade veio de Deus sobre a vida do menino, e o menino morreu. Apesar do rei ter se descabelado 7 dias de jejum e oração, aí Deus disse: não, essa vai pôr cabo à vida daquela criança. E em terceiro lugar, a enfermidade ela pode estar ou vir direcionada pelo texto que nós lemos. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela era enferma e que a sua enfermidade vinha de um mal espiritual. A mulher era enferma, mas a sua enfermidade vinha de um mal espiritual. E que mal espiritual era aquele? A mulher estava com aquela enfermidade vinda do próprio espírito que a perturbava. O termo aqui para possessão não quer dizer que o espírito tomava o corpo da mulher, não, mas quer dizer que ele maltratava, ele subjugava, até que ela se sentia enferma, até que ela estava enferma devido àquele espírito. Até porque, eu vou dizer que o espírito não possuía aquela mulher, porque o verso de número 16, a revelação de Jesus sobre a vida daquela mulher, é dizer que ela era filha de Abraão. Então aquela mulher, ela era crente, estava no culto, ela era da descendência de Abraão. Então é inadmissível eu pensar que ela estava possessa por algum demônio. Agora, nas entrelinhas das coisas, existem alguns pontos a serem destacados. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. A Bíblia diz: resista e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando, mas é um brado forte, rugindo como leão, procurando a quem ele possa tragar. Uma vez ele chegou para Jesus
e rogou para ir andar com Pedro, para bagunçar a vida dele por completa. Aí é que estão os poréns que nós devemos estar apercebidos. Eu participei de um culto, eu me lembro como hoje, um culto de domingo, em que eu ouvi alguém pregando na igreja. Teve a oportunidade, essa pessoa, e pregou. Irmãos, e quando foi na segunda-feira, a gente estava fazendo um ensaio lá na igreja. Aí correram lá na igreja e foram nos chamar para nós irmos lá na casa dessa mesma pessoa que estava pregando, no caso ontem, no domingo. E quando chegamos lá, irmãos, a mulher estava endemoniada. Crente há mais de 20 anos. Estava pregando no domingo, na segunda já estava endemoniada. O que você pensa, o que eu penso sobre a nossa vida? As aberturas da nossa vida, se forem para Cristo, serão para Cristo. E se não forem para Cristo, todo cuidado, irmãos, é pouco. A mulher estava possessa e foi luta, briga, para que o mal saísse da vida dela. Mas, às vezes o mal sai, mas as pessoas querem que o mal volte. Então, a nossa vida como crente é uma vida, ela deve ser uma vida de equilíbrio das coisas. Eu não posso estar aqui essa noite e quando sair daqui, me perdoe a palavra, e se embriagar. Eu não posso sair daqui essa noite e continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando não tinha Cristo Jesus na minha vida. Porque quando eu faço isso, eu abro brechas. E as brechas começam pequenas e depois elas vão se alargando. Então tenhamos cuidado, meus amados irmãos. Para mim também, que eu tenha cuidado. Então, a enfermidade da mulher era uma enfermidade de ordem espiritual. Mas vamos observar aqui, versículo de número 11. Vamos reler de novo o versículo de número 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava encurvada. Alguns historiadores dizem que ela não conseguia nem olhar para cima, de tão encurvada que a mulher era. Que a sua coluna já tinha sido tão encurvada que ela não conseguia nem levantar a cabeça para olhar para os céus. Mas a primeira coisa que você vai ver nesta mulher é a sua persistência. Mesmo diante de tantos obstáculos, mesmo diante de tantas dificuldades, a Bíblia diz que 18 anos ela estava enferma, mas 18 anos ela estava no culto. Ela estava ouvindo, ela estava aprendendo, ela estava com Cristo, porque ela sabia que ali era o melhor lugar para se estar. João capítulo 5 narra a história de um paralítico que estava há 38 anos naquela enfermidade. E aqueles 38 anos, a Bíblia diz que ele esperava que um anjo viesse, movimentasse as águas, e quando as águas fossem movimentadas, alguém lançasse ele nas águas, para que ele fosse curado da sua enfermidade. Jesus chegou, os historiadores dizem que ali era como se fosse um hospital. Era muita gente enferma, os enfermos todos se aglomeravam ali. Já pensou você ouvir dizer que há um tanque, que se você cair dentro desse tanque você vai ser curado de todas as suas enfermidades? O povo se ajuntava na beira do tanque. Jesus chegou e Jesus perguntou àquele moço, olhando para ele, e disse: o que queres que eu te faça? Você já parou para pensar na resposta do homem?
O homem olhou para Jesus e disse: mas Senhor, toda vez que a água movimenta, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. Jesus não perguntou se ele tinha alguém. Jesus não estava perguntando as circunstâncias dele estar ali. Percebam, a pergunta de Jesus foi: o que quer que eu te faça? E você parou para pensar que o homem não foi até Jesus pedir, Jesus foi até ele falar com ele. Aleluia. Irmãos, existem situações, existem circunstâncias, existem momentos que eu, você, nós não precisamos nem pedir. Ele vai até você, ele vai te instigar, ele vai dizer para você: o que queres que eu te faça? Agora, quando ouvires essa pergunta, responda o que ele está perguntando, pelo amor de Deus. Não faça arrudeios, não faça como homem, mas Senhor. Jesus está dizendo: eu quero saber dos seus lábios o que você tem a contar para mim. Glória a Deus. O homem não pediu, mas Jesus foi até ele. A moça aqui também não pediu, mas Jesus foi até ela. Glória a Deus. Uma coisa importante, irmãos, que nós não podemos esquecer, é desta comunhão entre nós, é estar presente entre nós, é sentir esse calor humano, esse abraço, sentir esse carinho, essa união. É importante demais congregarmos. Nós estamos em momento em que as pessoas pregam na internet, e as pessoas ensinam que não é mais preciso vir às igrejas, não é preciso mais congregar. Já tem pessoas que ele mesmo celebra a Santa Ceia para ele. Pega o pão, pega o vinho, ora e ele mesmo toma, ele mesmo celebra, porque na cabeça dele não é preciso mais congregar, é congregar em casa. Amados, eu vou ler um texto, Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, para aqueles que pensam que não é mais necessário congregar. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, olha a orientação da Bíblia: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele grande dia. Ou seja, o grande dia do Senhor está se aproximando. Então, é necessário que nós venhamos congregar. Não deixe que os ensinos heréticos martelem na sua cabeça e diga que não é necessário mais. É necessário sim. Só Deus sabe, no período de mais agravamento desta pandemia, quando se fazia os cultos online, só Deus sabe o sofrimento das pessoas em não poderem congregar. É mandamento, irmãos, é ordenança, é ensino da palavra de Deus. Então, percebam que aquela mulher não deixou de congregar e de buscar o que era mais excelente para a sua vida. O que é mais excelente para nossas vidas? Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é essencial para você? É o reino terreno? Está errado. O que é essencial para nós é o reino de Deus, é as dádivas que Deus tem para nos dar. Isso que é de mais precioso e que aquela mulher estava buscando. Irmãos, quando nós buscamos o reino de Deus, nós deixamos que a nossa visão esteja aguçada em Deus. Vamos ler aí 2 Reis capítulo 6, versículo de número 15. 2 Reis
capítulo 6, versículo de número 15, que diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Esse texto aqui é um dos textos mais surpreendentes da história de Israel. O que estava acontecendo aqui? O rei da Síria queria invadir Israel, queria destruir Israel, mas tudo que o rei tratava no secreto, no seu quarto, todas as estratégias para destruir o rei de Israel, que o rei tratava no seu quarto, em secreto, o rei de Israel ficava sabendo. Aí quando ele ia lá para matar o rei de Israel, ó, eu já sei de tudo, não vou nem passar por ali. Você sabe quando alguém diz para você: olha, está acontecendo um tiroteio ali, tu não passa por ali não, você vai passar? Só se você tiver se você tiver sã do juízo, você não vai passar. Então, tudo que o rei tratava, o rei de Israel ficava sabendo. O rei chamou o povo e disse: olha, tem alguém nos traindo aqui, porque tudo que eu falo em secreto, o rei de Israel já está sabendo lá. Aí os servos olharam para ele e disseram: não, meu senhor, não tem nenhum traidor entre nós. O grande problema é que em Israel tem um profeta chamado Eliseu. E tudo que o Senhor trata aqui em secreto, Eliseu vai falar ao rei tudo lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí você sabe o que o rei fez? Junta todo o exército, cavalo, soldado, armadura, tudo, e vamos pegar Eliseu. Vamos lá. Aí quando chegou na cidade, de manhãzinha, Geazi se levantou, Geazi olhou e diz o texto que viu carros, cavalos. Aí o moço olhou e disse: ai, meu senhor, o que faremos? Meus irmãos, diante de muitas situações, eu acredito que você já colocou a mão na cabeça e disse: meu senhor, o que farei? Não vamos subjugar Geazi aqui não, colocar ele na cruz e maltratar Geazi não, porque se você estivesse no lugar de Geazi e visse toda a cidade cercada, todo o exército, você ia gritar o quê? Talvez você nem gritasse, você saísse correndo, fosse embora da cidade com medo. Então, ai, meu senhor, o que faremos? Aí o texto prossegue e diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço-te que abra os olhos do moço para que veja. Quem tem a visão horizontal só consegue ver aqui na direção, só consegue ver quem está embaixo, só consegue ver quem está na sua lateral. Quem tem a visão horizontal não consegue olhar para cima. Aleluia, glória a Deus. E o olhar para cima, irmãos, não é levantar a cabeça não, é que como nós, como cristãos, olhamos para cima, nós olhamos para cima de joelhos na presença do Senhor Jesus. E orou. Qual foi a fala dele? Abre os olhos do moço para que veja. Meu irmão, quando os olhos do moço foi aberto, vamos ler. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando ele abriu os olhos, viu um monte de carro de fogo, carruagem de fogo, e Eliseu estava no meio, o profeta estava no meio. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não permite que nada aconteça ao seu povo sem que antes fale pela boca do seu servo.
Amashuri andalaia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amado irmão e irmã. O grande problema não é Deus falar. O problema não é Deus falar. Não. O problema é eu e você ouvir. Falar, Deus sempre está falando. Ouvir é que você muitas vezes não está querendo ouvi-lo. Você sabe por que você não quer ouvi-lo? Porque o que ele disse vai de encontro àquilo que você quer. E quando Deus fala algo que vai de encontro àquilo que nós queremos, nós começamos a lutar com Deus e dizer: não, Deus, não é assim, fale mais uma vez, eu vou abrir mais um versículo, eu vou abrir de novo, não é isso que o Senhor quer. É isso mesmo que o Senhor quer, o que Ele está falando é isso mesmo que Ele quer para a sua vida. Abra os olhos do moço, Senhor. Abra os olhos do moço, para que ele veja. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 7, que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Se você vive neste mundo por vista, você está totalmente enganado. Nós estamos neste mundo, meu amado irmão, mas nós vivemos por fé, porque essas coisas aqui tudo vão passar, mas a fé, ela continua viva dentro do seu coração. Vamos lá, vamos adiantar. E ela andava encurvada. Talvez, às vezes, a vida nos faz encurvar diante das situações, diante dos obstáculos, mas não há nada que o nosso Deus não possa mudar essa trajetória. Vamos ler aí Marcos capítulo 10, versículo de número 27. Marcos capítulo 10, versículo de número 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é realmente impossível, mas para Deus tudo ou todas as coisas são possíveis. Aos olhos humanos parecia impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Versículo 12: e vendo a Jesus, a chamou. Nós poderíamos refletir um pouco aqui sobre o olhar de Jesus, mas o tempo já se foi. Mas eu quero dizer a você que o olhar de Jesus é um olhar diferente. O olhar de Jesus é um olhar que acolhe. O olhar de Jesus é um olhar que abraça. O olhar de Jesus é um olhar que traz paz. O olhar de Jesus é um olhar que traz para perto. Glória a Deus. É um olhar que traz para perto. De onde Ele lhe chamou, de onde Ele lhe tirou, Ele lhe trouxe para perto dEle. Percebam o versículo 12. Primeiro Ele viu e depois Ele chamou-a para si. Ele não só vê, mas Ele também chama para estar pertinho. Aleluia, glória a Deus. Você sabe que Ele quer estar pertinho de você, mesmo nas suas fraquezas, mesmo nas suas debilidades, mesmo nas suas fragilidades. Ele quer estar pertinho de você. Aleluia, glória a Deus. Eu faço questão de dizer que do maior ateu, Jesus quer estar pertinho dele.
mesmo sem ele reconhecer, Jesus quer estar pertinho dele. Mesmo sem nós reconhecermos, ele quer estar bem pertinho de nós. Glória a Deus, glória a Deus. Ele vê, ele chama para perto, e nesse chamar, ele abre um leque das oportunidades. E as oportunidades, elas podem ser únicas. Quantas oportunidades já apareceu na sua vida e você deixou passar? Porque a oportunidade, ela pode vir mais de uma vez, mas também ela pode ser única. E o que é que você deve fazer, o que é que eu devo fazer? É abraçar estas oportunidades, é chegar para perto, é dizer, como disse Bartimeu o cego, mesmo sem ver, mas ele disse: Senhor, filho de Davi. Ninguém revelou a ele. Algum foi revelar a ele? Não, o próprio Espírito revelou a ele: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você entende que mesmo sem enxergar, ele viu? Mesmo com os olhos sem poder enxergar, ele viu? E mesmo sem enxergar, a Bíblia diz que ele deu um salto e se lançou nos braços de Jesus. Meu irmão, qual é o cego que vai estar pulando? Nenhum cego pula não, porque tem medo, sem conhecer o terreno. Ele deu um salto nos braços de Jesus, porque ele sabia que para quem ele estava indo, tinha a solução para o seu problema. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que você já parou para pensar que antes de você aceitar a Cristo, você tinha um vazio na alma, aquele vazio existencial, aquele vazio do homem que todo homem, toda mulher tem e tenta preencher com algumas coisas, mas não consegue, fica vazio. Quando você recebeu a Cristo, você olhou para o céu e disse: eu não sinto mais esse vazio. Porque você não sente mais esse vazio? Porque ele preencheu este vazio. Alamachuri andalaia. Ele preencheu, meu amado irmão, minha amada irmã. Ele preencheu essa lacuna que o homem tinha quando o pecado fez a ruptura do homem para com Deus. Cristo preencheu este vazio da sua alma. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a mulher com enfermidade, Jesus impôs a mão sobre ela, e no mesmo instante a mulher se endireitou. Ou seja, a mulher mudou de vida na mesma hora. Aí eu gosto do texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo vive novidade de vida. A vida antiga passou, deixou para trás. Agora é uma nova vida com Cristo Jesus. A mulher se endireitou e logo o versículo 13 diz que ela glorificava a Deus. Mas eu vou encerrar com o versículo de número 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga indagou Jesus, porque ele curava no sábado. Meu irmão, esse príncipe aqui da sinagoga era aquele que era responsável pelo culto na sinagoga, como Nicodemos era príncipe e como outros mais. Então, este príncipe ficou indignado porque Jesus tinha curado aquele moço. Aquele príncipe não estava preocupado com a saúde do moço, aquele príncipe não estava preocupado com o bem-estar que Jesus tinha produzido, não. Ele estava incomodado com a felicidade daquela mulher. Meu irmão, e como tem gente que se incomoda, aleluia, se incomoda com a felicidade do seu irmão, fica irado, revoltado
a ponto de arrancar os cabelos. Porque ele recebeu a bênção e eu não recebi. Ó príncipe da sinagoga. Ai, cova séria, ela março e na raia. As coisas com Deus são sérias. Os príncipes e também as princesas da sinagoga estão por aí, meu irmão. Você sabia que tem os príncipes e as princesas da sinagoga? Eles lutam para não ver a sua felicidade. Eles lutam para não ver o seu sorriso. Eles lutam para não ver a sua alegria. Mas eu quero dizer nesta noite que assim como aquela mulher fez, ela se levantou. Aleluia! Calama, shuri me canta laia. E quando ela se levantou, o que foi que ela fez? Ela glorificou a Deus, estampou um sorriso. E eu quero encerrar com vocês lendo Isaías 41 e o versículo de número 11. Vamos ler esse último texto. Isaías 41 e o versículo de número 11. É Bíblia, meu irmão, é Bíblia, é Bíblia. 41, 11 de Isaías. Glória a Deus. Isaías capítulo 41, versículo 11. Glória a Deus. Não importa se estão incomodados, se estão arrancando os cabelos, se não quer ver a sua felicidade, escute o que o profeta Isaías diz: e eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Por mais que apareçam os príncipes e as princesas, você está seguro em Deus, confiante no seu Deus, naquele que te chamou. E a Bíblia diz que Ele nos chamou para uma grande obra. Glória ao nome de Jesus. Você pode levantar a sua mão e glorificar a este Jesus amado. Nós vamos orar. Queremos saber se tem alguém para Cristo esta noite. Tem alguém que ouviu a mensagem e quer entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém do seu lado, convide ele a vir à frente. Vamos estar orando por ele. Vamos estar apresentando ele ou ela ao Senhor Jesus, que em meio a todas as dificuldades, que quer te encurvar, quero profetizar sobre a sua vida esta noite, que Deus não deixará você curvado.